Na nossa última aula hoje, na disciplina AP197 de Metodologia do Trabalho Científico, nós vamos conversar um pouco sobre o cronograma, o orçamento e alguns apontamentos gerais sobre o projeto de pesquisa. Especificamente sobre o plano de trabalho e cronograma, eles sintetizam a parte operacional do projeto. Além disso, é nesse momento em que vocês vão indicar as etapas da pesquisa e o tempo estimado para cada uma delas. O plano ele tem que expressar essa relação de dependência entre uma atividade e outra. Quem depende de quem para você seguir nas etapas do seu projeto, né, para ir atingindo os objetivos propostos. Então, imaginem que vocês estão aí subindo uma escada. Então, é preciso descrever a presente etapa, né, que antecede uma próxima. Então, vocês precisam pensar e organizar isso no plano de trabalho para que seja visível essa dependência, que vocês, de alguma maneira, né, claro, com a ajuda do orientador, saibam, né, como organizar essas atividades. Então, o cronograma, ele precisa contemplar, tá, todas as etapas e, como eu já mencionei, então, estimar esses tempos, né, de começo e finalização de cada uma delas, tá? Um erro muito comum são cronogramas, né, e o plano como um todo, em que são apenas listadas, itemizadas as atividades, né? Revisão bibliográfica, levantamento de dados, descrição dos dados, enfim, né? Mas o cronograma, juntamente com o plano, que vai estar subsidiando o cronograma, né, é preciso que vocês apresentem uma breve descrição das atividades, né, tragam aquela atividade lá, especifique ela, claro, pensando lá no seu objetivo principal, nos objetivos específicos, mas detalhe, não coloquem simplesmente levantamento de dados. Mas que tipo de dado? Por que o levantamento desse dado é importante? Por que você vai levantar esse ou aquele? Claro, vejam, o projeto de pesquisa ele é uma construção. Vocês já pensaram sobre a estratégia da pesquisa de vocês quando vocês definiram o delineamento da pesquisa, né? Então, esse cronograma, ele está lá atrelado com o que veio antes, com o que foi apresentado antes por vocês. Aqui, vocês operacionalizando essas estratégias, descrevendo de fato como é que aquela etapa vai se dar e quanto tempo ela vai durar, né? Até para que os revisores e a própria, como o projeto vai subsidiar aí as qualificações de vocês, para que a própria banca tenha condições de ver se o tempo que vocês estimaram para cada uma das atividades, em função do que vocês descreveram sobre ela, é relevante ou não. Isso, assim, colocado dessa maneira, é importante, então, demonstrar a relevância e justificar por que aquela etapa é importante para o projeto proposto. Quando a gente coloca isso na linha do tempo, primeiro, óbvio, vocês vão começar listando essas atividades e depois descrevendo e falando da importância e justificando elas. Mas quando você coloca isso na linha do tempo, isso contribui muito para a gente ter uma visão geral do projeto de pesquisa de vocês. E se todas as etapas que vocês ali colocaram, elas são suficientes para que vocês consigam cumprir o objetivo, os objetivos específicos
e de fato comprovar as hipóteses que vocês colocaram. Algumas perguntas, tá? Isso aqui, essas perguntas eu tirei de fato ali da FAPESP, né? Que elas para o projeto de pesquisa, não para o projeto especificamente aí do doutorado, mas eu achei bem pertinente deixar essas perguntas aqui, porque ela de alguma forma te ajuda a construir de uma forma mais detalhada o seu cronograma. Então, quando o projeto será completado, né? Então, você tem que pensar lá no horizonte. A gente está falando de 2 anos, 4 anos. Quais vão ser os eventos marcantes que poderão ser usados para medir o progresso do projeto? Então, tá a etapa de revisão do estado da arte, levantamento dos dados, mas você consegue discretizar melhor um pouco esse levantamento de dados, né? Enfim, desenvolvimento das técnicas ou implementação dos algoritmos. Eu consigo desenvolver melhor esse item para ficar mais claro o que de fato eu vou estar fazendo em cada uma dessas etapas? E quando cada etapa será completada e no que ela vai implicar? Por isso que eu falei um pouco de como uma etapa antecede a outra e como a etapa que você finalizou, ela vai subsidiar a outra. Então, isso tem que estar descrito no seu plano de trabalho e cronograma, tá? Uma outra dica, detalhe o cronograma e considere intervalos mais curtos. Tente trabalhar, né, ou com bimestres, ou trimestres, semestres. Eu acho que pode ser também, mas acaba ficando um conjunto muito grande de atividades para aquele semestre. E, em particular, como os pesquisadores fazem o cronograma e nunca mais voltam para ele, é importante que vocês tentem colocar intervalos menores, mais curtos, para que, de fato, vocês cumpram esse cronograma, as metas previstas nesse cronograma. Então, metas menores, atividades mais particionadas ao longo do tempo, intervalos mais curtos, em geral a gente tem mais critério para avaliar o sucesso ou não daquela atividade. Então, claro que atividades muito quebradas, né, intervalos muito curtos também dificultam. Então, dentro do trabalho de vocês, se for mestrado, se for doutorado, vocês precisam encontrar um intervalo ótimo aí para descrever as atividades. Eu vou apresentar aqui alguns exemplos, tá? Com algumas ideias aí para apenas nortear vocês. Então, a primeira delas aí, né? Esse cronograma, a despeito de não ser um cronograma de dissertação ou tese, né, é um cronograma em que apresenta várias etapas do projeto de pesquisa, apresenta também o que antecede o que e como cada atividade contribui para a outra, né? De alguma forma, tá? Vocês podem tentar discretizar um pouco. Vejam, aqui no meu exemplo, as atividades que vão principalmente A, B e a C, elas são atividades que são do grupo aí de levantamento de dados, tá? De dados tanto alguns primários como secundários. Mas, enfim, é uma parte de levantamento de dados. Eu poderia simplesmente chamar esse grupo aí de atividades como levantamento de dados. Mas, em função, né, da particularidade de cada uma dessas fases, de uma fase contribuir para outra, e o fato também de eu desmembrar esse item levantamento de dados, isso dá mais subsídios para quem vai
dar um parecer sobre o meu projeto, se de fato eu vou conseguir cumprir e se essas atividades de fato vão me ajudar a cumprir com o meu objetivo, tá? Então, é aqui nesse momento que vocês vão colocar todas as etapas necessárias para cumprir, para de fato vocês atingirem o objetivo. Eu listo, primeiro a gente faz um quadro listando, mas depois eu preciso descrever essas atividades, né? E como é que elas estão encadeadas no tempo, tá? Então, aqui é um exemplo, por exemplo, desse maior desmembramento das atividades, dessa discretização, e depois eu retomo cada uma dessas atividades, explico o que cada uma dessas atividades vai estar fazendo, tá? E para esse caso, para esse exemplo, o projeto ele foi quebrado aí em trimestres. E aí eu deixo aqui outros exemplos, tá? Tem pesquisas de natureza. A primeira era uma pesquisa de associação com interferência. Essa aqui, por exemplo, é uma pesquisa mais de caracterização, tá? Então, são exemplos aí de como é que vocês podem apresentar. Esses projetos todos que estão aqui explicitados, os cronogramas, foram projetos que foram aprovados na FAPESP, então já de alguma forma pode ajudar vocês a construir o cronograma de vocês. Isso aqui não é uma receita de bolo, isso aqui é só para vocês terem ideia, tá, do quanto a gente pode ou não. Eu, vendo esse cronograma aqui agora, eu ainda conseguiria, se fosse a minha pesquisa, tá, desenvolver mais esses itens, tá? Ou explicar melhor esses itens quando eu estivesse comentando sobre cada um deles. Então, fica a dica também aí, tá? Aqui mais um exemplo, uma outra forma de apresentação, que aí, de novo, cada subitem aí vai sendo desenvolvido na escrita, tá? Então, eu, de fato, prefiro listar e depois descrever bem o que vai acontecer em cada uma dessas etapas, tá? E o tempo estimado para cada uma delas. Bom, agora eu vou tentar falar um pouco do orçamento. O orçamento também, ele tem que ser detalhado e, vejam, cada item ele tem que ser justificado e sempre conversando com os objetivos da sua pesquisa, tá? E em alguns momentos esse orçamento pode ou não estar atrelado com alguma etapa específica do seu cronograma, tá? Mas isso não é uma regra. Mas, de fato, todos os itens do orçamento, eles têm que ser muito bem justificados. Porque esse orçamento, ele tem que refletir o que de fato você precisa para executar o seu projeto. Coisas que não podem acontecer, tá? Você formular uma proposta de pesquisa em que você não tem os equipamentos básicos para conduzir sua pesquisa. Porque ela não é factível, né? Digamos que a gente está falando, óbvio, de projetos de mestrado e doutorado. Vocês podem desenhar um projeto com uma técnica muito moderna, enfim, mas vocês não têm o equipamento da técnica que vocês querem testar. Então, não é um projeto factível. Se fosse um projeto de pesquisa em que a unidade ou quem está formulando o projeto está, de fato, montando esse projeto para conseguir adquirir aquele equipamento, tudo bem, mas a gente está falando de um projeto de mestrado e doutorado. É claro que se vocês tivessem outros equipamentos, talvez, né, talvez vocês pudessem atingir outros resultados ou conseguisse
pensar em projetos um pouco mais elaborados. Mas o que vocês têm em termos da FEAGRE, dos laboratórios, isso tem que ser levado em conta. Ou então, né, se de fato você está propondo uma coisa que a gente não tem em nenhum dos laboratórios da FEAGRE, a gente tem que buscar parcerias para de fato que vocês consigam fazer o seu experimento. Mas o orçamento, neste caso agora, ele não pode estar sendo desenhado, né? Ou o seu projeto não pode estar sendo desenhado com equipamento que vocês não têm, pode ser um equipamento caríssimo e tal. Então, a sua pesquisa não pode ser baseada nisso. Então, ela tem que ser factível pensando nos recursos que a gente tem. Claro que vocês podem pensar aí na descrição, num primeiro arranjo aí de material permanente, material de consumo, serviços de terceiro, transportes de áreas, principalmente para quem for precisar desse tipo de recurso para fazer pesquisa de campo. Talvez pós-pandemia, né? Mas de qualquer forma, esse tipo de orçamento, para quem for de fato enviar os projetos, né? É preciso pensar nesse desenho. Para as qualificações, esse não é um item, né, que é de fato cobrado, mas a gente sabe que os planos, as propostas de pesquisa, elas vão para além da qualificação, né? Então, também os seus orientadores estão aí avaliando, ficando de olho em novos editais, em editais de não só FAPESP, de outras fontes de fomento. Então, de fato, os projetos de vocês, preciso que vocês tenham isso mais ou menos dimensionado, porque em algum momento isso pode ser solicitado para que, quando tiver uma oportunidade, que não a FAPESP, né, que alguns de vocês vão, de fato, tentar organizar o projeto para solicitar, né, enfim, para disputar aí uma bolsa de mestrado ou doutorado, mas isso tem que estar minimamente organizado, tá? E aí lembrar que a sua pesquisa não pode contar com um equipamento que a Unicamp não dispõe, né? Se não, a FEAG não dispõe, a gente pode encontrar algum parceiro, mas a unidade, enfim, a Unicamp, ela precisa garantir o essencial para a realização da sua pesquisa.
E aqui de novo, né? Claro, não esquecendo a lógica, novamente a dica aí, atente para a lógica científica do seu projeto. Então, nesse item, na forma de análise dos resultados, se você estiver tratando de uma pesquisa descritiva, você pode, por exemplo, a despeito de não ter os resultados, né? O resultado da sua estatística descritiva, ela pode contribuir para o problema analisado como? Então, você pode dar insights aqui do que né? Com o resultado da sua pesquisa ali descritiva, o que ela vai estar sinalizando. No caso de uma pesquisa de associação com interferência, por exemplo, vocês podem discutir como o uso aí depende do método, né, que vocês vão estar utilizando. Então, a partir de uma estatística de inferência, de um modelo de otimização, de previsão, como é que isso, o resultado o resultado da sua pesquisa, como é que ela vai contribuir para resolver, para superar o problema que vocês estão analisando? O que vai apontar? Né? Quais são os direcionamentos que a partir da tua pesquisa isso pode acontecer? Então, são indícios. Claro que você ainda não confirmou isso, mas é aqui o momento de você manter a lógica do discurso, tá? Não esqueçam disso. E fechando, vocês já devem ter, a gente já falou um pouquinho, a professora Raquel já deve ter falado um pouquinho disso lá no início, né? Claro, usem o padrão que está sendo solicitado, a BNT, APA, entre outros, não tem o que fazer. Essa formalização é importante, seguir os padrões, os formatos é importante, mostra o cuidado que vocês estão tendo, tá? Revisem sempre o texto, né? Cuidado aí com as concordâncias, erros de concordância são muito comuns, falta citação, vocês citam e depois aquela referência, aquela citação não aparece na referência, e aí vocês têm disponível ferramentas que podem controlar isso para você, para evitar esse erro manual aí, né? O próprio uso do Mendeley, a Biblioteca Central, a BAI, eles sempre disponibilizam, inclusive agora, né? Tem vários tutoriais disponíveis. Antigamente eles ofereciam, antes da pandemia, ofereciam treinamentos sobre essas ferramentas. E agora tem uma série desses treinamentos disponíveis, tá? Na página da BAI, em que vocês podem usar o Mendeley. É uma ferramenta de fácil uso, tá? E tem vários tutoriais por aí para vocês buscarem. Outra dica importante aí, mas que vocês podem fazer, que é um problema muito comum, tá? É o problema com plágio, ou eu coloco aqui erros, problemas de plágio, porque às vezes pode ser que vocês não tinham tido a intenção, mas passou. Então, usem ferramentas como o Turnitin. A gente tem, então, essa parceria também junto com a SBU. Vocês podem usar esse sistema. Hoje, esse sistema está migrado junto com o Moodle, tá? Então, a gente precisa avaliar como é que está isso, porque é uma ferramenta agora que está acoplada lá junto com o Moodle. E aí sai um relatório, né, do grau de similaridade com as fontes, enfim. É uma ferramenta importante, tá? Que vocês podem usar a favor de vocês. Isso porque a gente sempre tem que lembrar que plágio é crime. Então, nunca deixem de dar os créditos para quem falou, para quem provou aquilo primeiro, né? Então, sempre façam as citações de maneira corretas, tá? Então, fica aí a dica. Com essa aula, a gente finaliza, então, o módulo, esse módulo de construção
do projeto de pesquisa, do plano de pesquisa, e nos vemos então na aula para tirar as dúvidas.